Olá pessoal, eu sou o professor Heleno Júnior. Esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o cadastro do indivíduo e do domicílio na atenção básica, na atenção primária à saúde. Tem outro vídeo no canal que fala sobre o diagnóstico, a territorialização e de uma forma mais ampla ele trata do que é um mapa, um mapa território, um mapa processo. Está relacionado ao mapa que expressa onde começa e termina aquela cobertura da equipe de saúde da família e o mapa processo que tem a ver com as pessoas que ali vivem, né? A condição de saúde daquelas pessoas, além de outros pontos que a gente observa no mapa de cobertura da atenção primária, que está relacionado aí ao saneamento básico, que se tem ou não coleta de lixo, o consumo de água humana, né? A forma com que essas pessoas vivem, trabalham, né? Questões culturais também, enfim. A gente sabe que a cobertura da atenção básica está relacionada a todo um contexto, né, envolvente daquela comunidade. Então, assim, a gente precisa conhecê-la, conhecer os potenciais problemas, conhecer como essa comunidade se comporta, do que essa comunidade vive, questões econômicas, né, como ela se diverte, as questões culturais, né, questões religiosas. Então, a gente sabe que é todo um contexto para a gente entender uma comunidade e assim, como profissional de saúde, né, sanitaristas e equipes de saúde da família, compreender as formas que a saúde pública pode intervir nos problemas e ajudar, né, ali proporcionar melhor, ampliar a qualidade de vida das pessoas que ali moram. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre cadastro de atenção primária, mais específicos dos cadastros, certo? A importância desses cadastros e alguns pontos importantes que é preciso o agente comunitário de saúde entender e os demais profissionais da equipe, enfermeiro, técnico, médico, dentista e o auxiliar de saúde bucal, é preciso entender que a responsabilidade do cadastro da atenção primária não está resumido apenas ao agente comunitário de saúde. Todos precisam entender do cadastro e sua importância. Ao ponto de que, quando aquela área não tem agente comunitário de saúde inserido, então os demais da equipe, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista e auxiliar de saúde bucal, todos podem cadastrar um indivíduo e também um domicílio, né? A cobertura ligada está ligada da visita domiciliar, da questão do acompanhamento, sim, está ligado ao agente comunitário de saúde, porém o cadastro ele deve ser realizado como um todo, para toda a cobertura, né? Até porque hoje a gente já trabalha com um novo financiamento da atenção primária de saúde, que é proposto dentro do Previne Brasil, e essa população ela tem que ser cadastrada considerando os seus vulneráveis, considerando as pessoas que têm renda por questões de renda, de benefícios sociais, crianças até 5 anos, idosos, entre outros pontos que relacionam aí o financiamento da atenção básica, essa cobertura, né, ela tem um peso maior quando essas populações, as subpopulações estão devidamente cadastradas e acompanhada por uma equipe de agente comunitário de saúde, né, por uma equipe de saúde da família devidamente homologada. Então, vamos entender um pouquinho aí, a partir dessa arte, o que é uma cobertura de saúde da família e como o agente comunitário de saúde precisa olhar para as pessoas que ali moram e todo o contexto que envolve aquela residência. É importante a gente olhar para o indivíduo e tudo que ele pode representar dentro do serviço público, de necessidade de saúde, de acompanhamento, de prevenção de doenças e de outros pontos que esse indivíduo está inserido. Esse indivíduo, junto com outros indivíduos que compõem aquele conjunto, que forma um domicílio, uma casa. Essa casa que é composta de outras casas nessa comunidade, formando um conjunto de casas. E aí a gente pode denominar de microárea, ou seja, a microárea do agente comunitário de saúde. Esse conjunto de domicílios dentro de uma microárea juntam com outras microáreas, cada uma com seu conjunto,
né, de domicílios de indivíduos, formando uma área que é aquela de cobertura de uma equipe de saúde da família. Então, o cadastro da atenção primária, ela compõe ações realizadas, né, pelas equipes de saúde da família. E por meio desse cadastro, que a gente denomina através de dois instrumentos, que é a ficha de cadastro individual e a ficha de cadastro domiciliar. Por meio desses dois instrumentos, a gente reconhece aquela população adscrita, né? A adscrita que tem aí, está ligado a uma diretriz da atenção primária, né? Cobertura da população adscrita daquela equipe. Ela subdizia também o planejamento de profissionais de saúde e dos gestores, coordenadores de atenção básica, a oferta de serviços que devem ser voltadas àquela população. Então, ali a gente determina cada população de acordo com as suas vulnerabilidades e as suas necessidades. Então, quando a gente olha num sentido geral, um aglomerado de ruas, uma rua compõe vários domicílios, seus domicílios e suas pessoas. A gente olhando por essa arte aí, a gente entende um pouco melhor, né? Vamos imaginar que um agente comunitário de saúde é responsável por vários domicílios. Específico, esse domicílio aí, essa casinha, ela é uma casinha que compõe ali cômodos, né? Cômodos e as suas estruturas necessárias para acomodar uma família, para que ela possa ali viver, crescer, né? De uma forma mais saudável possível, mais sanitária possível ou não, né? Depende muito da condição da rua, da condição de moradia, onde está inserida essa residência. E todo esse contexto é analisado pela saúde pública, em específico pelo agente comunitário de saúde. Então, cadastrar todos é a obrigação da equipe de saúde da família, em específico do agente comunitário de saúde, através da ficha de cadastro individual e da ficha de cadastro domiciliar. Vamos imaginar que seu Antônio, ele é o responsável por esse domicílio aí. Antônio, portanto, ele tem sua família, né? Essa família forma vários organismos, cada organismo com sua necessidade, cada organismo com as suas vulnerabilidades. Então, esse conjunto de pessoas, esse formado que chama família, que seu Antônio, ele é o provedor, ele que levanta cedo todos os dias para trabalhar, ele que, através de uma renda mensal, sustenta com o alimento que todos precisam para sobreviver. Ele também, junto à esposa, promove a educação dos seus filhos. Eles têm a cultura que ele envolve essa família, né? Os seus valores pessoais, os seus valores familiares, né? Então, todo esse contexto que envolve o que é uma família dentro desse domicílio é o lugar sagrado para essa família. Então, seu Antônio, ele é o responsável da família. Ou seja, é a primeira pessoa na visita do agente comunitário de saúde a quem vai ligar aos demais que ali estão. Quem é o provedor da casa? Quem é o responsável por todos? Antônio. Então, o cadastro de Antônio vai ligar a todos os demais. Ou seja, Rosa é a sua esposa, ela deve também ser cadastrada, e na ficha de cadastro individual, já começa a partir dela informar o cartão do SUS, ou preferencialmente o CPF de Antônio, que liga que Rosa tem, ela na questão de, vamos até dizer, de uma hierarquia. O Antônio, ele, abaixo do Antônio, existem outras pessoas, a começar por Rosa, que é a sua esposa. Depois de Rosa, tem a filha mais velha, que se chama Luísa, essa também cadastrada na ficha individual, vinculada como responsável da família é Antônio. O outro membro da família é Pedrinho, o filho mais novo até então, que tem sua ficha de cadastro individual, também o CPF de preferência de Antônio, como responsável por Pedrinho. Mas essa família possui outros membros. Existe um cãozinho chamado Totó e uma gata chamada Meg, né? Também compõem esse domicílio.
Além desses humanos, esses dois animais também merecem destaque e vão ser informados na ficha de cadastro domiciliar, né? Também são elementos que, dentro da saúde pública e a vigilância em saúde, irá desenvolver ali ações de vacinação antirrábicas, entre outras séries de situações que podem ou não envolver, né, no contato da família com os seus animais domésticos. Mas essa família existe mais dois membros que, de certa forma, não estão tão ligados a esse seio, né, como está determinado na figura, porém, ele faz parte também, até então, do mesmo domicílio. O seu filho mais velho, de um casamento anterior, ele também é morador desse domicílio, chamado José, filho mais novo de Antônio, e faz parte dessa residência, né? Trabalha, tem suas atividades pessoais, profissionais, e hoje ele mora com o pai Antônio. Ele também é cadastrado e vinculado ao CPF ou cartão do SUS do responsável, que é Antônio. Depois de um determinado período, o agente comunitário de saúde retorna a esse domicílio e se dá conta, né, informado que mais um membro compõe essa família. O pai de Rosa, residente em outro município, né, após o falecimento de sua esposa, veio morar com a filha, Francisco, conhecido por Chico. Ele também, a partir de então, vai ser cadastrado nesse domicílio e Chico será vinculado ao responsável do domicílio, que não é ele, apesar dele ter uma idade mais velha do que Antônio, mas o responsável não é Francisco, e sim Antônio. O cadastro dele, né, de onde ele saiu daquele município, deve ser desligado por agente comunitário de saúde, com mudança de endereço, e a partir dali, o novo endereço dele instalado com uma nova família, né, hoje em outro local, é vinculado não mais como responsável que ele era até então, e sim responsável por ele, Antônio, que é o provedor desse domicílio. Então, em todas as visitas, o agente comunitário de saúde vai desenvolvendo ali serviços que a equipe de saúde da família acompanha, né? Campanhas específicas que estão ocorrendo durante o dia a dia de uma equipe de saúde da família. O agente comunitário já automaticamente já vai referir, né, a condição de hipertenso e de diabético do seu Francisco, e assim já vai chamar a atenção para os dois indicadores do Previne Brasil, que é o acompanhamento do hipertenso e do diabético. Então, naquela relação que o agente comunitário de saúde deve saber dos seus hipertensos e diabéticos e o encaminhamento para o médico ou o enfermeiro, Francisco, pai de Rosa, ele vai estar ali como prioritário. Outras ações serão desenvolvidas a esse agente comunitário de saúde. Rosa vai precisar, a cada 3 anos, fazer o exame de citopatológico, né, ali na sua faixa etária específica, né, para a coleta do exame de citopatologia, né, de 24 a 64 anos. Então, ela precisa fazer esse acompanhamento com o exame de citologia, né? Os filhos precisam passar por esquema de vacina, né? A rotina de vacina, campanhas de vacina, esse domicílio, essas crianças terão prioridade nas campanhas de vacina. José, o filho mais velho, ações específicas com seu Antônio, dentro da saúde do homem, também podem ser e devem ser inseridos dentro dessa política de acompanhamento de saúde do homem, né? Rosa no programa de saúde da mulher, né? As crianças de saúde da criança, né? Adolescente, criança. Mas outros pontos a gente vai observar aí que esse domicílio também vai chamar a atenção. Por exemplo,
O cadastro é vivo, então eu tenho que acompanhar essas mudanças no domicílio e automaticamente, de acordo com cada domicílio acompanhado, a minha microárea ela vai sendo renovada, atualizada automaticamente. Se eu possuo até 750 pessoas, que é o preconizado, né, de limite de acompanhamento de um agente comunitário de saúde de 750 pessoas. Então, na medida que eu faço o acompanhamento de todos e atualizo a cada visita aquelas situações de saúde, de chegadas e saídas dos meus domicílios, eu estou automaticamente atualizando minha microárea. E assim eu posso, como responsável, né, junto à equipe, planejar ações e participar das discussões em que devem ser propostas pelo enfermeiro, pelo médico, o dentista, de como a gente vai trabalhar aquela comunidade. Quais os problemas que aquela comunidade possui, né? Qual o que mais chama a atenção nesse momento? O município, o estado, o Brasil, ele hoje tem alguma situação de doença, alguma pandemia, tem alguma situação endêmica daquela área, é dengue, é uma arbovirose, né? O que é que hoje a gente tem de atenção que precisa chamar a atenção da equipe? A gente até então ainda vem trabalhando Covid-19, então a gente já passou por várias ações específicas em que a atenção primária teve que readaptar suas ações para o combate e o controle, né, do Covid-19. Hoje sabemos que há um controle, né, porém ainda há uma necessidade de cuidados específicos, né? E assim a gente sabe que vai ter outras situações que precisam também chamar a atenção. O que hoje está numa situação mais tranquila, amanhã pode haver ali outro problema. Então, olhando ainda por esse domicílio, no seu olhar mais holístico, o agente comunitário de saúde vai identificar até a sua coleta de lixo. Existe coleta realizada de forma realizada de uma forma rotineira, né? A coleta, a prefeitura é responsável por essa coleta, ou esse lixo, as pessoas desse domicílio e os vizinhos, né, descarta esse lixo no céu aberto, no lixão, ou queima esse lixão. Isso é um potencial problema para a comunidade e para essa família? Sim, né? Pelos problemas que a gente sabe que pode acontecer em um lixão a céu aberto, como animais peçonhentos, roedores, doenças específicas ali podem, né, surgir com esse descarte de lixo inadequado. Outra situação que vai me chamar a atenção é o esgoto, os dejetos, o esgoto sanitário, existe saneamento básico nessa comunidade ou parte dela não existe e o esgoto é despejado a céu aberto. E crianças desse domicílio e de outros podem até chegar a esse local para brincar, para fazer uso desse espaço, né, por não ter outro espaço mais próximo da comunidade poder se divertir. E ali ela ter outras situações de saúde que podem chamar a atenção, né? Por exemplo, as doenças de veiculação hídrica, doenças de transmissão via contaminação de água suja, contaminada, como por exemplo hepatite A, diarreias, entre outros e outros problemas. Então, nos chama a atenção? Sim, nos chamam a atenção. E outros pontos a gente vai observar nesse domicílio, e esse domicílio ele sempre será acompanhado pelo agente comunitário de saúde, tendo esse olhar, né, de suas necessidades. O consumo da água. Como é o consumo da água? Essa família, ela faz o consumo da água de forma tratada, ela é clorada, ela é fervida, ou a família recebe a água de consumo através de água encanada, né? Ou não. Então também será chamado a atenção.
através do cadastro da ficha de indivíduo e da ficha de cadastro do indivíduo e da ficha de cadastro domiciliar. Mas ao passar do tempo, a gente começa a observar outros pontos e o agente comunitário de saúde está atento. Por exemplo, o filho mais velho dessa família, de Antônio em específico, ele, né, começou um relacionamento com uma pessoa da comunidade e Sandra engravidou. Sandra provavelmente, né, não fez parte de nenhuma situação de acompanhamento da equipe, talvez ela não tenha participado de nenhum programa de planejamento familiar, ou ela, de certa forma, planejou, né, sem consultar a equipe, ou fez uma consulta à equipe e em seguida ela engravidou, e a partir dali, José e Sandra já estabeleceram um novo vínculo e, assim, uma necessidade de mudança desse domicílio. Então, a partir disso, a gente começa a observar que esse casal já foi para outro local, talvez do próprio cobertura da própria microárea do agente comunitário de saúde, ou para outra microárea, né? E assim, o agente comunitário de saúde deve proceder, eliminando aqueles que não vão fazer mais parte ou não fazem mais parte daquele domicílio. Outro exemplo é o pai de Rosa. Ele pode sair do cadastro através também de uma determinada situação. Por exemplo, o pai de Rosa, infelizmente, foi a óbito e ele foi retirado do sistema, né, por saída de óbito. Então, na ficha de cadastro individual, o pai de Rosa saiu do sistema. Na ficha de cadastro domiciliar, o agente comunitário de saúde diminui o quantitativo de pessoas, ou seja, existiam 6 pessoas naquele domicílio, passou a ser 5. Logo em seguida, o filho mais velho de Antônio também saiu do sistema para formar o seu próprio domicílio como responsável, né? E aí é retirado ele do sistema com mudança de endereço, a partir dali para outro local de acompanhamento em outra situação. Então, as duas situações são retiradas do sistema dentro desse domicílio. Mas depois de um determinado ponto, essa família, ela tem Rosa engravida, Rosa participa de um planejamento, né? Rosa fez o planejamento familiar e, a partir dali, ela engravidou, né? Rosa engravidou e uma criança nasceu. Essa criança com o nome de Ana, né? Conhecida como Aninha pela família, tem a partir dali sua ficha de cadastro individual preenchida e vinculada também a Antônio como responsável da família. E essa família continua, a partir dali, desenvolvendo todas as suas etapas de vida, com o crescimento dos filhos, sobre o acompanhamento do agente comunitário de saúde, né? Até o momento que essa família continuar nesse domicílio, nessa microárea, e com responsabilidade daquela equipe de saúde da família, né, que está ali, né, acompanhando a chegada, né, e todo o desenvolvimento das necessidades deles, passando ali por vários acompanhamentos. Rosa foi acompanhada na gravidez, Rosa, dentro do Previne Brasil, foi captada até a 12ª semana, o agente comunitário de saúde já realizou esse ponto. Ela também passou por outro indicador importante, que foi a realização do exame de sífilis, o exame de HIV. Né? Rosa já vinha participando da equipe já há muito tempo, na cobertura do citopatológico, né? na faixa etária de 25 a 64 anos, e depois da gravidez, e depois de todas as necessidades e todos os problemas que podem envolver essa família. Mas de todo esse contexto, a gente entende
que a partir daí o agente comunitário de saúde tem a oportunidade de traçar todos aqueles que estão sob sua responsabilidade. Isso de uma forma até simples, como esse gráfico aí, esse mapinha de acompanhamento, em que ele determina todas as residências de uma rua e assim todos que ali estão. Figurinhas vão mostrando ali os adultos, crianças, animais ou não. E com base nisso, pode ser inserida ali algumas figuras que vão chamar a atenção para onde existe o diabético, o hipertenso, onde existe ali o portador de hanseníase, de tuberculose, né? Quais os pontos que chamam a atenção e que o agente comunitário de saúde deve conhecer. Esse mapa aí ele é fantástico para esse acompanhamento, mas outros tipos podem existir. Esse também é bem simples, fácil de atualização, né? Porque como o território, a gente está falando de um mapa processo, está dentro de um território vivo, então situações mudam diariamente, né? Então essa família aumenta, essa família diminui, como exemplo dessa família Antônio nessa arte, e assim a gente entende que a partir da família de Antônio, com a soma de outras famílias que cobrem essa microárea do ACS, nós teremos o total de diabéticos do agente comunitário de saúde, nós teremos o total de portadores de hanseníase, e se ele faz o tratamento junto com portadores de tuberculose e o acompanhamento na equipe de saúde da família, a medicação correta durante o período correto de tratamento. Saberemos quantos acamados existem, ou seja, quantos acamados eu tenho que levar a equipe de vacina para realizar, o acompanhamento, né? Se é hipertenso, se é diabético, o acamado, ele precisa também de uma cobertura, o profissional dentista para verificar a situação da saúde bucal desse acamado, quantos idosos, pessoas eu tenho domiciliados que não podem sair desse domicílio, por condição de física, né, ou mental, por ser idoso, por ter suas limitações, e eles são domiciliados, moram em um local, porém eles dependem de outros para suas atividades de rotina. Saberei quantas gestantes eu tenho, e o cadastro da gestante ela deve ser muito rigoroso na atualização. Gestantes entram no sistema como Rosa e gestantes saem do sistema depois que Rosa pariu, a partir do momento que ela fez a consulta da puericultura, a consulta puerperal e a consulta puericultura com a sua filha Ninha, não é isso? Novos moradores estão chegando em casas fechadas de aluguel ou dentro dessas casas que existem pessoas, e saídas do território também habitualmente isso é rotina, saídas por óbito, saídas por mudança de território, saídas de um membro como o filho mais velho de Antônio, ou saída de todos os membros para outro domicílio em outra microárea. Se for na área do meu PSF, maravilhoso, da minha equipe de saúde da família, porque há uma comunicação com o outro agente comunitário de saúde sobre a situação de saúde dessa família, comigo. Se é para outro bairro, já fica um pouco distante, né? Muito provável. Então, não terá essa comunicação, porém, há também necessidade dele ser cadastrado naquele local ou em outro domicílio que essa família for morar. Saberei quantas pessoas existem naquela família, né? Saberei quantas crianças menores de 1 ano, saberei quantas crianças de idosos por faixa etária, saberei quais são os meus grupos que eu preciso fazer busca ativa, né? O que a equipe, junto com a equipe, a gente irá identificar as pessoas que precisam de uma busca ativa, vou identificar a família classificada por risco, irei priorizar visitas por grau de necessidades, identificar suas vulnerabilidades em indivíduos, famílias e grupos de risco, né? Saberei fazer o encaminhamento às necessidades, às pessoas que precisam de consultas médicas, de enfermagem, de odontologia, do atendimento do técnico de enfermagem. Vou levar a equipe também à minha comunidade, né? Médico, enfermeiro, dentista, ACS, técnico de enfermagem. Ou seja, o ACS é a pessoa que faz a diferença na comunidade. Então, você, agente comunitário de saúde, faz a diferença nessa comunidade.
E é importante essa diferença, porque você está levando qualidade de vida, acompanhamento dessas pessoas. Então, seus indivíduos e seus domicílios, eles devem ser cadastrados. E esse cadastro, ele é rotineiro. Você utiliza as ferramentas como a ficha de cadastro individual, além da ficha de cadastro domiciliar. Uma ficha está ligada à outra. Esse intermédio de uma ficha para outra é onde a gente tem boa parte das inconsistências, dos relatórios. E ali pode acontecer erros que não irão ativar todos os seus cadastros. Por isso que você precisa ter o cuidado da atualização, os dados completos do paciente, para evitar erros e inconsistências que irão mostrar um número menor de pessoas que você cobre. Os relatórios estão aí e ajudam bastante. O relatório pode ser emitido e deve pelo agente comunitário de saúde, a enfermeira da equipe de saúde da família, junto com coordenadores de atenção básica e apoiadores, para o acompanhamento desse total de pessoas, né, cadastradas, domicílios cadastrados. Também outra ferramenta disponível é o SUS Território, né, o SUS Território, que é um aplicativo instalado nos tablets em que os municípios disponibilizam, ou também pode ser até baixado em aparelho celular. Porém, o SUS Território ele tem suas especificidades, né, suas particularidades. Essa ferramenta deve ser sincronizada, tem que ter um acesso à internet para validar aquilo que foi feito e atualizado. Então, o agente comunitário de saúde que trabalha com tablet tem que ter muito esse cuidado na sincronização dos dados diariamente para não perder informações do seu trabalho, do seu dia a dia. Hoje nós temos o limite de 750 pessoas, é um teto, né? É um teto, e esse teto vai variar aí de acordo com as condições de área de trabalho. Então, área de trabalho, zona rural, por exemplo, o agente comunitário de saúde, dependendo do difícil acesso de uma comunidade para outra, é impossível cobrir 750 pessoas. Então, a zona urbana, de certa forma, ela tem mais facilidade para esse teto, mas também depende de suas particularidades. Então, hoje o teto é delimitado como até 750 pessoas no máximo, porém, cada situação, comunidade da equipe de saúde da família deve ser analisado. Outra classificação, né, dentro do programa do Previne Brasil, é o total de pessoas que devem ser cobertas por essa equipe de agente comunitário de saúde. Isso vai depender da tipologia, a classificação do IBGE do teu município. Então, municípios que são classificados como urbano, esses devem ter 4.000 pessoas, por exemplo, né? Se é uma equipe de atenção primária, essa modalidade diferente, são 2.000 pessoas. Se é o quantitativo potencial de pessoas cadastradas por equipe numa modalidade 2 de 30 horas, são 3.000 pessoas. Municípios intermediários adjacentes são 2.750 pessoas, assim como o rural adjacente. E município intermediário remoto, com o rural remoto, os municípios menores, né? Esses devem ter até 2.000 pessoas por equipe de saúde da família, ou 1.000 pessoas de equipe de atenção primária à saúde, ou de modalidade 2.500 pessoas. Então, a modalidade e a cobertura da sua equipe vai depender da tipologia e classificação. Essa avaliação é feita na coordenação, né, dos gestores da atenção básica, que trabalham isso de acordo com a classificação de cada município. Então, o agente comunitário de saúde, agora, com a chegada do Previne Brasil, né, reforçou bastante a importância de cadastrar toda a população. E aí eu reforço, aquele que não tem agente comunitário de saúde naquela cobertura, o município, ao longo do tempo, teve agentes de saúde que se aposentaram ou faleceram, e assim, o município cresceu bastante, expandiu áreas, novos bairros surgiram, e assim são áreas descobertas para boa parte dessas expansões. Então, o cadastro deve ser realizado, existe uma equipe ali, a equipe está ligada
dentro dessa cobertura da tipologia do município, então ela chegou ao máximo do mínimo esperado ou ela já ultrapassou bastante. Então isso tudo é avaliado e quem trabalha essa cobertura, em cima do total de 750 pessoas por agente comunitário de saúde, é as coordenações. Mas que toda a população deve ser cadastrada, porque dentro desse financiamento, desse olhar de todos devem estar inseridos na atenção primária, quem ganha é o usuário, o município, né, as pessoas que estão inseridas, e também dentro da nova lógica do financiamento da atenção primária. Então, de preferência, o documento para cadastrar um indivíduo novo é o CPF. Né? Esse é um motivo a maior parte das inconsistências do trabalho do agente comunitário de saúde está ligado ao cadastro errado quando o indivíduo tem mais de 2 cartões do SUS. Então, isso complica bastante, até no atendimento. Né? Os atendimentos todos precisam ser verificados e esses atendimentos eles são informados no atendimento individual, no prontuário eletrônico PEC, através do cartão do SUS, CPF, né? Então, o CPF ele vai diminuir muito a chance de erro, né? E assim, é seguro para o profissional de saúde, ele vai conseguir atingir suas metas, também é seguro para o usuário de saúde, que vai ter suas informações consolidadas de forma segura, né? No prontuário eletrônico do cidadão. Então, o ACS hoje deve atualizar todos os seus cadastros para o CPF, né? Cadastros novos iniciar com o CPF e os cadastros que já existem, todos serem atualizados pelo CPF. Atualiza-se todos os indivíduos e os seus responsáveis dos indivíduos. E na ficha de cadastro domiciliar, os responsáveis por cada domicílio também se atualizam. Então, é um trabalho em conjunto. Ficha de indivíduos, ficha de domicílio. Né? O que é que acontece muitas vezes? O agente de saúde atualiza a ficha do indivíduo, não atualiza o cadastro domiciliar. Então, isso causa relatório e aumenta as inconsistências, mostrando um número bem inferior ao que o agente comunitário de saúde tem de cobertura. O CPF ele vai diminuir as fichas duplicadas. Então, o ACS forma a partir dessa maneira sua área de território, né, sua microárea, essa microárea que vai formar uma área daquela equipe de saúde da família, né, cada uma delimitada por uma cor, né, e assim formando o trabalho do agente comunitário de saúde de cobertura desse município. Porque o território, ele é vida, é um espaço de vida, a população ela é definida, ela tem uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade parte do agente comunitário e da equipe que ali compõe esse trabalho. Deve ser planejado, deve ser voltado às necessidades dessa comunidade. Então, para evitar inconsistências, né, alguns pontos eu já falei, mas o registro correto, sem erros de português, né, data de nascimento, às vezes, diverge de um cadastro para o outro. Então, tem que ter esse cuidado, ter o CPF atualizado em todos os usuários de saúde, cadastrar os indivíduos e vincular no cadastro domiciliar, ter o registro correto do CPF no responsável da família, atualizar sempre os indivíduos nas saídas e mudanças de território e atualizar as visitas no seu dia a dia. Com isso, as equipes terão um trabalho, obrigatoriamente, terá a cobertura de subgestantes, hipertensos diabéticos, para a qualidade do atendimento do cidadão, para atingir as metas do Previne Brasil, para a segurança do paciente e do profissional, a vinculação do usuário, o fortalecimento dessa vinculação, otimizar e qualificar as visitas do ACS e para o controle de cobertura da equipe. Existem regras de desempate, quando o indivíduo ele é cadastrado em um local, ele é atendido em outro, e aí aquela equipe que está atendendo será também avaliada, e vai ganhar a equipe que tiver o maior número de atendimento daquele indivíduo, áreas descobertas, áreas vizinhas de municípios vizinhos, se a equipe é homologada ou não. Então, são regras de desempate para a cobertura do trabalho do agente comunitário de saúde, tá? Então, a partir de agora, eu vou mostrar aqui, bem rapidinho, as telas novamente da ficha de cadastro individual e da ficha de cadastro domiciliar,
e assim a gente poder tirar algumas dúvidas sobre o sistema mesmo, né, dentro do ESUS. Então, de uma forma aqui mais rápida, eu vou abrir a ficha de cadastro individual, mais uma vez. A gente vê que a ficha de cadastro individual é necessário informar a data daquele cadastro, né? Foi realizado aquela visita e um cadastro novo. Ficha de cadastro individual, ela vai exigir o cartão do SUS ou o CPF, e aí preferencialmente o CPF. É importante você colocar o CPF, porque assim a gente diminui bastante as situações de erro, né, de inconsistência, que podem aí levar a inativar um cadastro. É importante também porque depois na busca do nome desse usuário para atendimento no prontuário eletrônico, né, o CPF ele vai facilitar bastante, e assim os profissionais eles irão conseguir cumprir as metas de Previne Brasil, que hoje nós estamos trabalhando com 7 indicadores, mas nos próximos meses aí mais 7, serão 21 indicadores de saúde dentro do financiamento da atenção primária. Então, se ele não é responsável pela família, é informado aqui, né? Se ele é responsável, sim, o campo vai inativar. Não, então eu preciso colocar aqui o cartão do SUS ou o CPF daquele responsável da família. CPF preferencialmente. Nome completo do cidadão, a minha microárea de agente comunitário de saúde. Se é uma área descoberta, eu posso colocar como fora de área e ele também vai ser vinculado àquela equipe. Nome social, né? Aquele nome que dá a pessoa que se identifica, tem um nome no documento, tem um nome, se ele tem um nome no documento, porém se identifica com outro, né? Ele tem o direito hoje de ser chamado pelo nome que se identifica. Raça, cor, né? Se é indígena, ele abre o campo para descrever qual o tipo dessa etnia indígena. NIS, PIS, PASEP, nome da mãe completo, nome do pai, a nacionalidade, telefone do indivíduo ou de alguém dessa residência, né? Dessa residência para contato, até e-mail, né? Relação do parentesco com a família, deve ser descrito aqui, a ocupação desse indivíduo, se ele frequenta escola ou creche, atualmente é sinalizado aqui. Então, mais um campo que chama a atenção de atualização. Então, tipo, a gente fez o cadastro há um mês, 2 meses, e ele ainda era frequentador de escola. Então, ainda hoje o cadastro continua como frequenta escola, mas o indivíduo já não frequenta mais a escola. Então, ou seja, ele é um cadastro atualizado, né? Ele deve ser atualizado. O indivíduo passou um bom tempo sem estudar. A partir do momento ele voltou, está fazendo um curso, né? Continua seus estudos, e assim ele voltou a ser estudante também, ele deve ser informado que estudante sim, ou seja, isso é sempre atualizado. Situação no mercado de trabalho também é atualizado, gente. Então não adianta cadastrar o indivíduo há 1 ano, 2 anos, 6 meses, ele estava como desempregado hoje, ou autônomo, hoje ele está com carteira, assalariado, carteira registrada, e ainda está lá um cadastro de 6 meses como autônomo. Então, nas estatísticas, quando a gente puxa naquela comunidade, uma comunidade vulnerável, que tem uma grande quantidade de pessoas desempregadas, aparece um número bem maior, porque o agente comunitário de saúde da sua microárea não atualizou ali para que agora aquela pessoa hoje tem uma situação de trabalho formal, ele hoje tem uma carteira assalariado, então tem uma situação de saúde, de seguro de vida bem melhor do que antes. E isso tudo é qualidade de vida que pode refletir em qualidade de saúde essa residência, para esse domicílio, né? Continuando, se essa criança, no caso de 0 a 9, com quem fica, também chama a atenção, se é uma criança e o pai e a mãe trabalham e fica com outras crianças, então são vulneráveis. Se frequenta cuidador tradicional, também informa. Em algum grupo comunitário, né, participa culturalmente, tem algum trabalho, faz alguma arte, então aqui pode também ser informado, né? Possui plano de saúde privado, é membro de comunidade tradicional, se sim,
deve descrever aqui qual o tipo de comunidade que essa pessoa participa. Se deseja informar a orientação sexual, assim como a sua identidade de gênero, os campos aqui devem ser preenchidos. Se ele tem aqui alguma deficiência, né? Ele tem alguma deficiência, então isso aqui é bem importante para a gente descrever esse tipo de deficiência do indivíduo, porque aqui nos chamam a atenção para situações que a unidade precisa ir até esse indivíduo. Por exemplo, é uma deficiência física, ele é cadeirante, então esse indivíduo ele pode ir à equipe? Não, a equipe deve ir a ele em algumas situações. Então isso nos chama bastante a atenção para o acompanhamento desse indivíduo, né, na situação dele, na condição dele hoje de saúde. Esse indivíduo, ele saiu do cadastro, sim, duas situações: mudança de território ou por situação de óbito. Então, o cadastro, e como ele é atualizado de rotina, são situações que a gente tem que sempre estar ligado. Saiu todos do domicílio, então eu vou dar baixa em indivíduo por indivíduo e depois lá na ficha de domicílio, né, excluo o total deles, diminuo. Eu posso até deixar aquele domicílio ativo, né, por condição de não poder excluir o domicílio, porém, eu posso deixar lá a informação de que não mora mais ninguém, que aquele domicílio está disponível. Quando volta lá, uma nova família chegou para morar, daquele município eu ativo e ali vinculo, atualizo as informações e trago o nome das pessoas, né, que ali estão trabalhando naquela área, que estão morando naquela área, certo? Depois, outras informações aqui a gente pode trazer, né? Por exemplo, o questionário autorreferido. Aí veja, tudo que o agente comunitário de saúde realiza é o questionário, perdão aqui, tudo que o agente comunitário de saúde faz é o questionário autorreferido, né? Se ele é autorreferido, pode ser ou não depois, deve ser ou não depois diagnosticado pelo enfermeiro ou médico. Por exemplo, outra situação, gestante. Toda gestante ela deve entrar no sistema sim e depois ela vai entrar no sistema não, quando ela parir. Então, o cadastro de gestante, assim como esses outros, também são atualizados de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a situação do paciente, do momento. Ele é fumante? Sim ou não? Ele faz uso de álcool? Ele usa drogas? Ele é hipertenso? Sim. Mas amanhã ou depois, né, vai chamar a atenção, ele está me dizendo que é hipertenso. Eu, agente comunitário de saúde, eu vou referenciar ele para a unidade básica, para o atendimento do médico e enfermeiro, porque esses dois profissionais irão clinicar e diagnosticar realmente se ele é hipertenso, assim como o diabético que refere aqui. E aí eu posso voltar aqui, de acordo com o médico ou enfermeiro, não. Ó, recebemos da sua área duas pessoas, fulano, né, cicrano. Eles não são hipertensos, eles não são diabéticos, clinicamente, nesse momento, diagnosticados. Então, eu posso colocar aqui como não. Mas vai me chamar a atenção em outra visita, né, ele novamente refere a alguma situação em que precisa ser avaliado, o médico, o enfermeiro vai fazer uma história de avaliação aí e vai dizer a você se realmente ele é sim ou não hipertenso, diabético. Se teve derrame, infarto, doenças cardíacas, se teve doença no pulmão e qual tipo de doença, se tem hanseníase e tuberculose. Lembrando também que são campos de atualização. É hanseníase, sim, mas depois de uma quantidade de meses, esse tratamento ele passa a ser não, assim como tuberculose, se teve câncer, se nos últimos 12 meses foi internado e por qual causa, né? Se tem doença cardíaca, informa aqui qual a doença cardíaca dele, problemas nos rins, se ele é acamado, se ele é domiciliado, plantas medicinais, outros tipos de doença vão aparecer aqui também para você descrever, caso em cima não conste.
Se ele é de situação de rua, então esses campos aqui abaixo também podem ser, e até mesmo se ele se recusa a o cadastro individual, aí observe que todos os campos acima foram inativados, em ficha de papel, obviamente, a gente vai pedir que esse indivíduo assine, e assim a gente vai ficar, de certa forma, acobertado e não será responsabilizado em outras situações em que esse indivíduo não tem assistência de saúde. Depois dessa ficha de cadastro individual completa, obrigatoriamente eu vou realizar a ficha de cadastro territorial, também bem simples de preenchimento. Vou adicionar, coloco a data de cadastro dessa ficha, preencho todos os dados aqui de moradia desse indivíduo, vou descrever o tipo de moradia, né, inclusive se é comércio e outros tipos, se é um ponto estratégico, borracharia, se é um local uma fábrica, se é um terreno sem construção, então tudo é possível, uma escola, tudo é possível de cadastro. E esse cadastro ele deve ser atualizado à medida com que esse imóvel ele torna-se outra situação, outro espaço. Então deve ser cadastrado. A situação de moradia, se é próprio, se é financiado, se é alugado. Aquele alugado há uma rotatividade, então o agente comunitário de saúde ele vai ter aí outras situações de trabalho nesse lugar, porque sempre vai precisar atualizar essa ficha nas entradas e saídas de pessoas desse imóvel de aluguel. Se é casa, apartamento, se é um local apenas com um cômodo, ou mesmo se é um ambiente, um local de moradia feito de outros tipos de materiais, como materiais reciclados, se ele é uma situação que eles dizem que mora, mas que não propriamente é uma residência, mas faz uso daquele local para moradia, um lugar de invasão, então também deve ser cadastrado. Qual é o tipo de situação, né, de condição do posse desse responsável por esse local, deve ser colocado aqui, tá? Total de moradores, total de cômodos, são espaços também de atualização. Então, o agente comunitário de saúde, pegando o exemplo lá da arte da família do senhor Antônio, cadastrou aquelas 6 pessoas. Depois, o filho mais velho saiu. Então, se eram 6 pessoas, eu preciso dar baixa no indivíduo dele como saída de endereço, né? E venho na do domicílio, coloco 5 pessoas. Depois, o idoso, o pai da Rosa, ele faleceu. Então, eu venho no sistema e coloco aqui, diminuo mais um morador daquela família. 4. Dou baixa no indivíduo, né, por óbito, atribuo a data daquele óbito e venho aqui. Depois de um tempo, essa família, a mulher engravidou e nasceu um novo membro. Então, eu venho aqui, coloco 5 e essa ficha desse novo membro é cadastrado e vinculado também ao responsável da família. O tipo de pavimento desse domicílio é importante também de preenchimento. Qual é o tipo de material que predomina, que reveste, né, as paredes externas desse imóvel? O tipo de abastecimento de água, por toda situação que a gente sabe que chama a atenção, a água de consumo, a forma da coleta de sanitária, né, do escoamento de banheiros, tanto desse domicílio, nessa situação do domicílio, mas na situação em que o domicílio está inserido, também outras podem ser diferentes dela, sendo um risco para ela em situações de esgotamento a céu aberto, tipo de consumo dessa água, a coleta do lixo, a forma de escoamento, né, do banheiro, né? E se tem animais, a gente viu naquela arte que existe um cachorro, existe gato, né? Ou seja, 2 animais no momento. Então, como é que daqui a 1 mês, 2, 3 meses, 5 meses, a gente passa 1 ano sem atualizar uma ficha? Existe essa mesma quantidade de animais, ou menos animais, ou mais animais, né? Então, essa família tem prontuário de papel, eu posso colocar aqui, né? Quem é o responsável? Então, o CPF de Antônio, da família que eu demonstrei, será descrito aqui.
a data de nascimento do responsável, uma média da renda familiar, né? Número de membros da família e residem desde quando. Então, se de repente a família do Antônio todas saírem daquele domicílio para outra microárea ou outra unidade básica de saúde, né? Então, tiro todos, né? Venho aqui, atualizo um por um no indivíduo, coloco saída do cadastro por mudança de território, e aqui eu dou baixa em todos, colocando como mudou-se. Tudo venho e confirmo, né? E aqui embaixo a linha vai estar aqui com as informações dessa família. Que outros dados, se é de situações de instituições de longa permanência, né? Também venho aqui se essa família inteira, esse domicílio, recusou o acompanhamento do agente comunitário de saúde e, de certa forma, né, ele vai ali dar uma garantia do meu trabalho que realizei, porém, não houve o acompanhamento, não será possível por recusa dos indivíduos dentro daquele domicílio. E ao final eu vou salvar também esse cadastro, todo feito de acordo com as regras do sistema indivíduos e domicílios, e assim eu consegui realizar mais um cadastro de cobertura, né? Então, obrigado por acompanhar mais esse vídeo, tá? E espero que vocês curtam bastante os outros vídeos que estão aí postados e deixe seu comentário, sua dúvida, para a gente ir sempre fortalecendo, né, todas essas ferramentas de trabalho que são importantes para o nosso trabalho, para o acompanhamento dessa comunidade, né, e assim também para metas importantes aí de cobertura da atenção primária à saúde. Então, obrigado.